a marca preponderante dessas suas conclusões, das últimas palavras de Jesus ressuscitado, sendo encontrada nos 3 evangelhos, da forma, claro, peculiar de cada um transmitir, mas que estão dentro do contexto de uma sincronia historiográfica, de uma informação em conjunto que os evangelhos sinóticos, esses 3 evangelistas, estão empregando nos seus distintos evangelhos. O outro aspecto também que eu quero estar acrescentando nessa introdução aos evangelhos sinóticos é que os evangelistas, nesses 3 evangelhos sinóticos, eles apresentam 3 ênfases simultâneas dentro do relato biográfico da vida e obra de Jesus. A primeira é que os 3 invocam de maneira precisa o passado histórico da vida de Jesus, tá? Uma tossezinha faz bem para a saúde. Que vai justamente trazer esse vínculo com as palavras e obras de Jesus dentro do tempo presente do seu ministério. A grande tônica, a grande ênfase que os 3 evangelhos estão ressaltando é o que as profecias messiânicas do Antigo Testamento são efetivadas em suas obras. Palavras como e expressões como a morte e ressurreição estão sim, dentro da tônica, da centralidade da abordagem teológica que fazem e histórica dentro das suas obras. Então, as narrativas históricas, como a consumação profética, assim como está expresso no Antigo Testamento, sobre o que os profetas profetizavam, né? Trazendo a lume e fazendo uma correlação com as profecias messiânicas. Tá? Então, automaticamente, o Antigo Testamento vai se encontrar presente dentro da tarefa e de toda a trajetória historiográfica de Jesus, apresentada pelos 3 autores dos 3 evangelhos sinóticos. A grande ênfase marcada pelo cumprimento dessas profecias messiânicas é o despertar a fé dos judeus e lhes fazer acreditar que Jesus é o Messias prometido. Os evangelhos, por exemplo, vão possuir um cunho soteriológico e um viés intra-eclesiástico. A profundeza da fé que vai ser construída através do ensino dogmático e doutrinário dos apóstolos vai iniciar com uma praticidade e uma efetividade salvífica dos evangelhos sinóticos, trabalhando toda vamos dizer assim, uma doutrina ou uma teologia soterológica dentro do aspecto, dentro do contexto cristocêntrico empreendido pelos evangelhos sinóticos ou pelos autores dos evangelhos sinóticos. E é muito interessante isso, porque muitos vão defender que os evangelhos sinóticos não têm teologia, mas têm um grande volume e conteúdo teológico, porque eles não são apenas historiadores, mas também estão expondo conteúdo dogmático, doutrinário, estão desenvolvendo abordagens dentro do âmbito da didascalia, do ensino. E algo que temos que colocar em destaque, que é um fato relevante e pertinente dos 3 evangelhos sinóticos, justamente é os seus paralelismos verbais, em que os paralelos marcanos ou escritos por Marcos são característicos de Marcos, mas também são encontrados em Mateus, são encontrados em Lucas. Inclusive, eu vou trazer aqui, e estará aí na tela para vocês poderem observar, um quadro proposto pelo Boring, né?
Daniel Boren, que é o nosso, vamos dizer assim, o livro que estamos utilizando como complementar, que vai fazer um quadro de um paralelismo entre acontecimentos e ocorrências que estão no contexto do Evangelho de Mateus, mas são encontradas em Marcos e são encontradas em Lucas, que Marcos vai compartilhar, e o que o Marcos compartilha vai estar entrando também em similitude com o Evangelho de Mateus e com o Evangelho de Lucas. Temos um exemplo, e eu vou colocar aqui a narrativa de Marcos 2, 1 a 5, que é a entrada de Jesus em Cafarnaum, que assim está relatada. Quando ele retornou a Cafarnaum, depois de alguns dias, ocorreu a notícia do que ele estava em casa. Afluiu tanta gente que não havia mais lugar para eles, nem mesmo em frente à porta, e ele lhes falava. Então algumas pessoas vieram trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Essa é a narrativa de Marcos. Agora vamos fazer uma comparação e vamos ver como é que está aplicada esse paralelismo dentro do Evangelho de Mateus e dentro do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus vai ser encontrado no capítulo 9, né? O texto vai estar em Mateus capítulo 9, do versículo 1 a 5. E aí Mateus vai colocar da seguinte forma: e depois de entrar num barco, ele cruzou o mar e veio para a sua cidade. E logo, então, algumas pessoas estavam trazendo um paralítico em uma cama. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: acalma-se, filhos, teus pecados estão perdoados. Então alguns dos escribas diziam consigo: este homem está blasfemando. Essa é a narrativa de Mateus. Existe uma diferenciação? Existe. Por quê? Porque cada um tem a sua aplicabilidade de narrativa, de descrição distinta, mas o teor do assunto histórico que está sendo descrito há uma similitude, há uma similaridade, é similar. E vamos ver agora como que Lucas aborda o mesmo texto. Lucas vai estar esse texto lá no capítulo 5, dos versículos 17 a 20, aonde ele vai abordar: um dia, enquanto ele estava ensinando, fariseus e mestres da lei estavam sentados próximos. Eles vieram das vilas de Galiléia e Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre ele. Logo então, alguns homens vieram carregando um paralítico sobre uma cama. Eles estavam tentando trazê-lo para colocá-lo diante de Jesus. Então vocês veem que Lucas tem uma amplitude histórica maior que Marcos e maior que Mateus sobre o assunto, sobre essa descrição histórica, mas nem por isso os três não se situam, nem por isso os três não se encontram, não se encaixam. Vamos em frente. Dentro do que nós estamos tratando, ainda vamos ver uma outra situação, que ao observarmos esse quadro do parágrafo que nós estamos tratando, do assunto que nós estamos abordando,
nós vamos ver que a tradição oral, tá? E os fragmentos escritos vão ter uma certa interdependência literária, ou seja, cada um tem a sua forma de descrever, tem a sua forma de abordar, e essa tradição oral, por ser responsável pela sua inter-relação no quesito da linguagem popular, dos fragmentos escritos, dos componentes biográficos que são inseridos em uma ordem específica, peculiar de cada autor, vai causar nisto um fenômeno, que é o fenômeno que como esta forma se relaciona entre cada um dos evangelhos, formando um conteúdo coeso, um conteúdo que há uma uniformidade, e algo que nós precisamos também considerar, partindo desse pressuposto, que os evangelhos, eles foram escritos dentro de um desenvolvimento, de uma ordem canônica, em que cada um dos evangelistas vai seguir um padrão e uma ordem dentro dos fatos narrados, peculiar à sua forma de interrelacionar e transmitir o assunto. Por isso que há umas certas peculiaridades na forma como esses estão abordando. Por exemplo, os evangelhos já vão possuir um maior volume de conteúdo e até de detalhes de narrativa sobre a vida e a obra de Jesus. Daniel Bock, esse livro que nós estamos utilizando como complementar, ele vai falar que esse esboço, esse escopo é bem consistente, e Mateus e Lucas vão registrar o nascimento singular de Jesus, mas de perspectivas diferentes. E é essa que é a característica cerne central que vai causar o grande diferencial, a grande riqueza de explanação de conteúdo teológico no aspecto cristocêntrico. Lucas vai se concentrar, por exemplo, Mateus vai se concentrar no conflito e nas perspectivas de José, mas Lucas já vai se direcionar ou vai se concentrar na celebração e nas perspectivas de Maria. Tá? É algo que nós temos que considerar. Vemos neste âmbito, por exemplo, que Mateus vai observar mais o cumprimento das Escrituras, citando textos específicos, como se fossem notas de apêndice narrativo, da narrativa desenvolvida por Mateus. Já Lucas já vai trabalhar apontando para o cumprimento e para o desenvolvimento através de linguagens, de personagens, que assim vai ficar claro entre os dois que sobre as origens de Jesus, sobre a questão das gerações de Jesus, não é? No aspecto da amplitude da geração de cada, que traça o perfil histórico de Cristo no seu âmbito familiar. Baseia-se tanto Mateus como Lucas de uma iniciativa de planos criativos de Deus. Na narrativa de Mateus, por exemplo, dá para entender que Jesus é preciso levar-se em conta suas raízes e objetivos judaicos. Já no Evangelho de Marcos, já vai ser centralizado e abordado geograficamente ao norte da Galileia, e vai se concentrar em transmitir alguns assuntos como o batismo confirmatório e a vitória alcançada sobre a tentação do deserto. Nesses relatos sobre a obra de Jesus, no conteúdo geral dos evangelhos sinóticos, sobre o desenvolvimento que está abordando, algumas particularidades, elas são expostas de uma forma peculiar. Por exemplo, como as controvérsias de Jesus com os religiosos. Quem são os religiosos? Os escribas e fariseus.
em que esses conflitos, conforme está relatado, devido a questões da interpretação que Jesus faz sobre alguns itens, algumas particularidades e peculiaridades da Torá, da lei. E com a questão da atuação do sábado, da forma como é tratado a lei, está abordando sobre a tradição e sobre também as leis vamos assim, que estão mais direcionadas à penalidade, leis de casuísticas para questões do pecado. Outra questão também que precisamos considerar e acrescentar são questões resultantes do interrelacionamento com a comunidade carente, com essas questões de evidências que ocorrem dentro desses 13 evangelhos, que vão tratar da perseguição aos discípulos, do enfrentamento em que ocorre de Jesus perante ao ápice da perseguição que vai resultar na sua morte, no seu julgamento e em decorrência à morte, todo o plano, toda a estratégia, todo o fermentar dos fariseus que vai causar a consumação do plano com a prisão, julgamento e morte de Cristo. Então a narrativa da última semana do ministério de Jesus, segundo é registrado no contexto dos evangelhos sinóticos, vai nos conceder o entendimento do que representava para os líderes judeus, por exemplo, e religiosos, o ministério de Cristo. Como eles interpretavam, concebiam, compreendiam o ministério de Cristo. Não é? As controvérsias que são geradas pela purificação do templo efetuada por Jesus vai ser o acontecimento que vai impulsionar a decisão dos líderes religiosos de prender Jesus. E é a partir desse cenário de controvérsias e rejeição ferrenha dos líderes religiosos que irá iniciar a trajetória do julgamento, a condenação e, por fim, a sentença final, que é a traição de Judas, como está explicitado em Mateus 26, 14, 16, Marcos 14, 10 a 11, Lucas 22, 3 a 6, e nas decorrências a preparação para a última Páscoa, que é um assunto também tratado em Mateus 26, 17 a 20, Marcos 14, 12 a 17, Lucas 22, 7 a 14, e que vai retratar momentos significativos, momentos marcantes da trajetória da cruz, a qual o primeiro de todos eles, o primeiro a ser ressaltado, é o plano armado pelos líderes religiosos, pelos fariseus e pelos escribas, E na continuidade, a concretização